Umar bin al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, disse: certo dia, quando estávamos sentados junto do mensageiro de Allah, apareceu um homem de roupa muito branca e cabelo muito preto, em que não se via nenhum vestígio de viagem, e nem era de qualquer de nós conhecido, que foi sentar-se junto de profeta. Que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, e, encostado os seus joelhos aos do profeta, e colocando as mãos sobre as suas coxas, disse: ó Muhammad, informa-me sobre o Islã. O mensageiro de Allah respondeu: o Islã é declarares que não há divindade senão Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. Observares o Salah, dares o Zakar, jejuares o mês de Ramadã, e fazeres peregrinação à casa de Allah, se tiveres meios para viajar. O homem disse: disseste a verdade. E surpreendeu-nos que ele o interrogasse e a seguir confirmasse a sua veracidade. Depois disse: então informa-me sobre o imã, fé. O mensageiro de Allah respondeu: o imã é creres em Allah, nos seus anjos, nas suas escrituras, nos seus mensageiros, no dia de juízo final e na predestinação das boas e das más coisas. O homem disse: disseste a verdade. Então informa-me sobre o Ihsan. O mensageiro do Allah respondeu: o Ihsan é adorares a Allah como se o visses, pois se não o vês, ele vê-te. A seguir disse: então informa-me sobre a hora do fim do mundo. O mensageiro de Allah disse: quanto a isso, o interrogado não conhece melhor que o interrogador. O homem disse: então informa-me dos seus sinais, dos indícios que a precederão. O mensageiro de Allah disse: quando a escrava der à luz a sua senhora, e quando vires aqueles que andavam descalços e nus, que eram pobres e pastavam cabritos, passarem a competir uns com os outros na construção de prédios. A seguir o homem foi-se embora, e algum tempo depois, o mensageiro de Allah disse: ó Umar, sabes quem era o interrogador? Eu disse: Allah e o seu mensageiro é que sabem melhor. Então o mensageiro de Allah disse: era Jibril, que veio ensinar-vos a vossa religião. Autêntico, relatado por Muslim, Sahih Muslim, Sahih 8. Explanação. Umar bin al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, nos informa que Jibril, que a paz esteja sobre ele, apareceu diante dos companheiros, que Allah esteja satisfeito com eles, na forma de um homem desconhecido. Entre suas características era a de suas roupas serem muito brancas e seus cabelos serem muito pretos. Os efeitos da viagem não eram visíveis nele, como o aparecimento de cansaço, poeira, cabelos despenteados, roupas sujas, e nenhum dos presentes o conhecia. Os companheiros estavam sentados juntos do profeta. Que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele. O homem sentou-se à frente do profeta. Que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, tal como um educando se senta. O homem perguntou ao profeta sobre o Islã, e ele lhe respondeu com estes pilares, que incluem o reconhecimento dos 2 testemunhos da fé, observar os 5 swalates diários, pagar o zaká àqueles que o merecem, jejuar no mês de Ramadã, e o dever de realização, o Hajj, para aqueles que tiverem capacidade. O questionador disse: disseste a verdade. Então os companheiros ficaram surpresos com sua pergunta, que aparenta indicar sua falta de conhecimento, e depois ele confirma a resposta. Em seguida ele perguntou ao profeta sobre a fé, e ele respondeu-lhe com estes 6 pilares, que incluem a crença na existência de Allah, o Altíssimo, seus atributos, unicidade dele nas suas ações como a criação, unicidade dele na adoração, e que os anjos que Allah os criou a partir da luz são servos honrados, que não desobedecem a Allah, o Altíssimo, e pelo seu comando eles agem. A crença nos livros revelados aos mensageiros de Allah, o Altíssimos, como o Alcorão, a Torá, o Evangelho e outros. A crença nos mensageiros que transmitiram a religião de Allah, de entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e o último deles foi Muhammad. Que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, e outros profetas e mensageiros. A crença no último dia, no qual inclui o que vem após a morte, tal como a sepultura e a vida do Barzakh, e que o homem é ressuscitado após a morte e presta contas, e seu destino é o paraíso ou o inferno, e acreditar que Allah destinou as coisas de acordo com o seu prévio conhecimento e o que há, sua prudência requer, e registrou isso, e as coisas acontecem com a sua vontade, como ele predestinou, e para aquilo que ele criou. Em seguida, ele perguntou ao profeta sobre Ihsan, e ele lhe informou que Ihsan é adorar a Allah como se o estivesse a ver.
Se ele não conseguir atingir esse grau, então ele deve adorar a Allah, o Altíssimo, convicto de que Allah o vê. O primeiro é o grau de observação, e é o mais elevado, e o segundo é o grau de vigilância. Em seguida, ele perguntou quando ocorrerá o fim do mundo. O profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, explicou que o conhecimento da hora está entre as coisas que são do conhecimento exclusivo de Allah, e ninguém na criação o conhece. Nem o interrogado acerca do mesmo, nem o interrogador. Em seguida, ele perguntou-lhe sobre os sinais da hora. Ele esclareceu que entre os seus sinais está a abundância de concubinas e seus filhos, ou a abundância da desobediência dos filhos às suas mães, tratando-as como escravas, e que será dada riqueza em abundância aos pastores e aos pobres no fim dos tempos, e irão competir na decoração e construção de edifícios. Em seguida, o profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, informou que o questionador era Jibril, que tinha vindo ensinar aos companheiros esta verdadeira religião. Das notas do hadith, as boas maneiras do profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, e que ele se sentava com seus companheiros e eles se sentavam com ele. É permitido acolher e ser gentil com o questionador, para que ele possa fazer a pergunta sem hesitação ou medo. Ser educado para com o professor, como fez Jibril, que a paz esteja sobre ele, quando sentou-se diante do profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, como uma pessoa educada para aprender dele. São 5 os pilares do Islã e os princípios da fé são 6. Quando as palavras Islã e fé se reunirem, o Islã é interpretado como questões aparentes e a fé como questões ocultas. Esclarecimento de que a religião tem vários graus. O primeiro grau, o Islã. O segundo, a fé. E o terceiro, al-Ihsan, que é o mais elevado. O princípio básico no questionador é a falta de conhecimento, e a ignorância é a motivação para fazer a pergunta. Por isso os companheiros ficaram surpresos com sua pergunta e sua crença. Começar pelo mais importante e depois o que vem a seguir. Porque começou com os 2 testemunhos da fé, na interpretação do Islã, e começou com a crença em Allah, na interpretação da fé. Perguntar às pessoas com conhecimento sobre o que o questionador sabe, para que outros possam saber. O conhecimento da hora é das coisas que Allah restringiu somente para ele,